Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos sob as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, governador da terra, e da espiritualidade maior, que tutela, abençoa e guia os trabalhos da nossa Casa Seva para continuarmos, darmos sequência, não é? Ao nosso estudo de toda quinta-feira abençoada, minutos de reflexão, onde nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá. Na semana passada, nós estávamos estudando o capítulo 6º da parte 2ª da vida espírita, né? No item 4, escolha das provas. Eu me lembro que eu conversei com vocês e disse que esse era um item muito grande, muito extenso, e que nós talvez não conseguíssemos terminá-lo em um bate-papo só. E era verdade, porque esse item, ele tem 11 questões. Ele vai da questão 11, não, 23 questões, era da 151 até da 251 até a 273, né? Muitas questões. Na semana passada nós conversamos sobre a escolha das provas até a questão 262, não é? Que falava de como era a escolha e principalmente se o espírito tinha condição de decidir sozinho como seria a sua nova vida de encarnado, sua nova vida como alma. E nós dissemos que depende, como quase tudo na lei espiritual, não é? Depende da evolução espiritual do espírito. Alguns sim e outros não. Então vamos dar sequência aqui, né? A questão 263 traz um assunto interessante, porque ela pergunta se o espírito faz a sua escolha das provas logo após a morte, né? Aí os espíritos responderam que não. Por que não, gente? Porque muito raros são os espíritos que têm quase que 100% de autonomia sobre a escolha da sua vida, tanto da vida terrena quanto da vida espiritual. Esses são os espíritos puros, que quando encarnam ou reencarnam, ou fazem a título de missão, não é? Aí esse sim. Mas a grande maioria de nós outros não. Inclusive, tem alguns que acreditam que as penas, ou seja, os castigos, são eternos. E como nós já vimos aqui, só essa crença, para eles, já é um castigo. Então, é preciso muito entendimento, é preciso muita compreensão e, principalmente, é preciso muita evolução para termos a capacidade de, pelo menos, sermos ouvidos na escolha das nossas provas, não é? E o que será, gente, que dirige a escolha de um espírito nas provas que ele queira sofrer? Mas isso é simples, porque o espírito sempre escolhe de acordo com a natureza das suas faltas. Ou seja, naquilo que ele não progrediu, naquilo que ele, entre aspas, caiu, é nessa condição que ele vai querer que esteja a prova que ele vai passar na próxima vida, né? Então, é essa escolha que vai levar o espírito a expiar estas faltas que ele cometeu e assim progredir mais depressa. Uns, conforme nós já vimos aqui,
podem impor a si mesmos, por exemplo, uma vida de misérias e provações. Para quê? Para suportar estas provações com coragem. Outros já preferem experimentar as tentações da riqueza, do poder, não é? Para quê? Para burilar e diminuir o orgulho. E assim sucessivamente existem vários tipos de prova, não é? Questão 265 pergunta: havendo espíritos que por provação escolhem o contato com o vício de qualquer tipo, outros não haverá que busquem esse contato com o vício, não por provação, mas por simpatia e pelo desejo de viver nesse meio, porque ele é do seu gosto, e para poderem se entregar materialmente a esse vício? Claro, né, gente? Sem dúvida. Mas não somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido, não é só entre esses irmãos doentes, não. A prova vem por ela mesma. E aí eles vão sofrer mais demoradamente. Cedo ou tarde, o espírito vai compreender que a satisfação das suas paixões brutais é que acarreta as terríveis consequências que ele passa a sofrer, às vezes já começando aqui e continua a sofrê-las na vida espiritual, não é? Eles vão sofrer durante um tempo que pode lhes parecer eterno. Por isso que agora mesmo nós falamos que muitos desses espíritos não podem optar, né? Não podem opinar, melhor, sobre a escolha de suas provas, porque acreditam na eternidade das provações. É o caso de quem, por pendor ou por necessidade, reencarna num ambiente de vício. E Deus vai deixar esse espírito acreditando nisso até que ele tenha consciência da falta na qual ele incorreu e continua incorrendo, e peça por si mesmo perdão e que lhe seja concedido então resgatar esta falta mediante provações mais proveitosas. A bondade de Deus é muito grande para conosco, né? Não resta a menor dúvida disso. Aí a gente pode pensar, né? Mas não pareceria natural que o espírito escolhesse provas menos dolorosas? Aí os espíritos entendem assim, que isso pode parecer natural para nós, mas para o espírito que necessita dessa prova, não. Logo que ele se desliga da matéria, ou seja, logo que ele desencarna, né, toda a ilusão acaba, porque ele vai estar frente a frente com a verdade real da sua vida espiritual. E aí o que acontece? Após o choque inicial, gente, a maneira de pensar do espírito muda totalmente. Assim, o espírito pode escolher por vontade própria uma prova muito rude e, por consequência, vai ter uma existência muito angustiante. Mas para quê? Na esperança de alcançar depressa um estado melhor, na esperança de progredir, de evoluir espiritualmente. Da mesma forma que um professor escolhe, muitas vezes, uma turma bem mais difícil, porque ele sabe que ele poderá estar auxiliando essa turma e auxiliando a si próprio. E o próprio doente, muitas vezes, escolhe um remédio mais desagradável
mas que tem um efeito mais possante e que fará com que a cura venha mais rápido. E será que o espírito, enquanto ainda está encarnado, será que ele já pode escolher suas provas? O desejo que a alma, nós espíritos encarnados, temos enquanto encarnados, pode influir na escolha que a gente venha fazer quando desencarnamos em matéria de novas provas. E vai depender do quê? Do desejo, da intenção da qual a gente esteja animado. Porém, dá-se o quê? Como um espírito livre, muitas vezes, quando eu digo espírito livre, eu estou querendo dizer espírito desencarnado. Muitas vezes a gente, quando desencarna, vê as coisas que a gente via aqui enquanto encarnado, chega lá e a gente passa a ver de modo diferente. E aí é o espírito, por si só, quem faz a escolha. Entretanto, é possível fazê-la sim, enquanto está encarnado. Porque há sempre momentos em que a alma se torna independente da matéria, não é? Os espíritos dizem, se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Quer dizer o quê? Nós sabemos que muitas vezes durante o sono, o nosso espírito deixa o nosso corpo e nós somos levados a lugares espirituais, muitas vezes muito bonitos. A maioria de nós pensa que é um sonho. Alguns têm a bênção da clarividência espiritual e percebem que não. Então, quando a gente deixa o corpo em estado de sono, geralmente isso acontece durante o sono, não é? Nós podemos estar com espíritos que nos tutelam e podemos sim influir na escolha das nossas provas. É mais uma bênção de Deus para conosco, né? Quer dizer então, gente, que a gente fala assim, então, não é como expiação ou como prova que muita gente deseja as riquezas e as grandezas? Será? Indubitavelmente, gente, indubitavelmente não. A matéria, a alma encarnada, a matéria, deseja essas grandezas para gozo próprio. Já o espírito as deseja para conhecer as consequências, muitas vezes, amargurosas que elas trazem, né? Aí vem a questão 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, né, ou seja, de espírito puro, o espírito tem que passar constantemente por provas. Nós já vimos isso em vários estudos nossos aqui, né? E tem que passar sim, mas não da forma tão grotesca, tão bruta, como muitas vezes nós entendemos. O que a gente costuma chamar de prova? 80% dos casos são as tribulações e as amarguras materiais. Amarguras financeiras, amarguras pessoais, amarguras emocionais. Mas quando o espírito se eleva dentro da sua evolução espiritual a um certo grau, esse espírito, embora ainda não seja perfeito, ele já não tem mais que sofrer estas provas brutais que nós sofremos, mas ele continua sujeito a cumprir as suas obrigações, os seus deveres que muitas vezes, né, não são tão penosos assim, mas têm que ser cumpridos. Por quê? Porque a satisfação desses desejos, dessas obrigações,
auxilia no quê? No aperfeiçoamento espiritual, na evolução espiritual, ainda que essas obrigações sejam apenas de auxiliar os outros espíritos encarnados e desencarnados a se aperfeiçoarem. Ou seja, não existe ócio na vida espiritual. A felicidade espiritual, ainda que seja um tanto difícil para nós compreendermos, por enquanto, ela está ligada ao trabalho. Não existe ócio. Isso nós podemos ter certeza absoluta, tá? E será que o espírito pode se enganar, gente, quanto à eficácia da prova que ele escolheu? Será que ele se engana? Fala, não, eu quero essa prova A. Aí ele está naquela prova, de repente ele percebe que ela não vai trazer o resultado espiritual que ele esperava. É possível o espírito se enganar? Não diríamos enganar, mas ele pode escolher uma coisa, uma prova, que esteja acima das suas forças, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai sucumbir. Ou também pode escolher alguma prova que realmente não lhe aproveite em nada, como acontece quando o espírito encarnado busca uma vida ociosa, uma vida inútil. Nós acabamos de dizer aqui que a felicidade na vida espiritual, ela passa longe do ócio, ela passa longe da inutilidade. Então, se o espírito escolhe como prova na sua encarnação uma vida inútil que não vai acrescentar nada para ele nem para ninguém, essa prova não teve resultado algum, não é mesmo? Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, ele vai ver que nada ganhou e vai ter que começar tudo de novo. Para quê? Para recuperar o tempo perdido. Aí vem a questão 270. A que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Os espíritos disseram assim, gente, vocês mesmos podem responder a essa pergunta, porque isso é a consequência de tudo que já foi dito até aqui sobre a escolha das provas e sobre o progresso que nós já conseguimos adquirir em vidas anteriores. Aí eu me ponho a pensar assim, gente, então certamente a Valerinha sempre gostou de ler, né? Eu acredito que sim. Porque para mim é uma alegria muito grande trabalhar as leis. Assim como é uma alegria muito grande para os enfermeiros trabalhar a cura dos doentes. Por quê, gente? Porque com o passar das encarnações, a gente vai adquirindo não apenas experiência em uma determinada área, mas com a experiência também a gente vai tomando um amor por aquela área. E isso facilita alguns aspectos das nossas provas reencarnacionais e facilita muito. E será quando o espírito está lá na vida espiritual, que lá no livro dos Espíritos o Allan Kardec chama de erraticidade. Então, todas as vezes que vocês lerem ou ouvirem em alguma matéria espírita falando o espírito na erraticidade, pode-se saber que é o espírito desencarnado, certo? Então, quando o espírito desencarnado está lá na vida espiritual, estudando as diversas condições onde ele vai poder progredir, que são vários aspectos, várias possibilidades, como que o espírito pensa para conseguir isso, nascendo, por exemplo, entre canibais?
Gente, nós já falamos aqui umas duas vezes que entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos que têm a mesma natureza daquela comunidade de canibais, ou que são ainda mais inferiores que eles. Os espíritos que encarnam nessas comunidades são, portanto, inferiores aos mais ínfimos, aos mais inferiores que encarnam no nosso mundo. Ou seja, não tem evolução espiritual quase nenhuma. E Deus, na sua infinita sabedoria, sabe melhor que todos nós que colocar um espírito que já tenha um certo grau de desenvolvimento numa comunidade onde estão encarnados espíritos sem desenvolvimento algum, seria a mesma coisa que anular tudo aquilo que aquele espírito já possa ter adquirido, não é mesmo? Então, gente, será que pode acontecer que espíritos que venham de um mundo inferior à Terra ou de um povo mais atrasado, como os canibais, por exemplo, será que eles podem nascer no meio dos povos civilizados? Ah, isso pode. Esse contrário pode. Existem alguns espíritos que se extraviam, né? Sabe quando a gente está indo para algum lugar dirigindo, a gente pega uma estrada errada? É a mesma coisa. Por que eles se extraviam? Porque eles querem crescer muito alto. Mas o que acontece com eles? Como eles não têm desenvolvimento nenhum para estar naquele lugar, eles ficam deslocados ali nesse meio novo que eles nasceram. Por quê? Porque os costumes que eles acumulam já de algumas vidas entre os canibais e os instintos que eles têm vão estar sempre em conflito com os costumes e os instintos de povos mais adiantados, não é? Esses seres, quando vêm para cá, eles nos oferecem um espetáculo muito triste. Espetáculo de quê? De ferocidade, de profunda violência, não é? É quando a gente vê, assim, por exemplo, a gente vê sempre, dioturnamente, não é? Notícias, por exemplo, esses jovens que entram nas escolas e assassinam 5, 10, 15, 20 pessoas, ou mesmo os grandes ditadores que a gente já ouviu falar, que produziram genocídios tremendos. Esses espíritos não tinham condição de estarem entre povos mais civilizados, mas se extraviaram por quererem subir muito. Porque assim, quando está lá em cima, eles veem tudo de errado que já fizeram, falam, eu quero mudar, mas como eles têm uma característica terrível e muito exacerbada, chamada orgulho, eles não querem ir para uma comunidade mais simples, querem ir direto onde eles possam brilhar. Aí, quando eles chegam aqui, eles protagonizam as catástrofes que nós conhecemos. Aí, quando eles voltam, que aí depois eles voltam para aquele meio inferior, eles voltam, mas não são degradados, não. Por quê? Porque eles estão voltando ao lugar que ainda lhes é próprio. E com isso, talvez eles até ganhem mais. Não é? Agora, a última questão aqui desse item, ela trata do seguinte. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Nós já vimos agora mesmo que um homem civilizado normalmente não reencarna entre canibais. É possível
dependendo do gênero de expiação que ele precise passar. Por exemplo, um senhor que alguns séculos atrás tenha sido um fazendeiro capaz de uma grande crueldade com os seus escravos, pode, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que ele infligiu aos seus semelhantes. Isso é para ele uma expiação, se ele abusou desse poder. E Deus poderia, sim, impor isso a ele, não é? Na obra do Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier, nós temos um exemplo disso, que é o exemplo do próprio Emmanuel. Naquele livro, há 2000 anos, ele encarnou como um senador romano chamado Públio Lentulus. Depois ele se transformou tudo. Mas antes da transformação dele, ainda na vida terráquea, ele se considerava superior aos escravos. Inclusive ele, como todos os outros daquela época, não consideravam os escravos como seres humanos, mas como peças que podiam ser vendidas. O que aconteceu com ele? No livro seguinte, o livro 50 anos depois, vem nos mostrar a reencarnação do Públio Lentulus, 50 anos depois, como o quê? Como escravo, certo? Mas também acontece o quê? Um espírito bom pode querer reencarnar entre os povos selvagens, mas sempre ocupando uma posição influente para quê? Para fazer aquela comunidade progredir. Só que aí, nesse caso, é um espírito puro e encarnou como? Desempenhando uma missão. Então, meus amigos, nós terminamos aqui o item 4, escolha das provas, o item 4 do capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco até agora, encarnados e desencarnados, e rogando a oportunidade, agradecendo essa oportunidade, e rogando que a espiritualidade continue abençoando os trabalhos da Casa Serva. Desta noite, nós nos despedimos e estaremos juntos novamente na próxima quinta-feira para darmos continuidade ao nosso encontro, aos nossos minutos de reflexão. Boa noite, gratidão a todos.